Direito notarial e registral, teoria geral. Falando ainda no regime constitucional, ainda estudando o artigo 236 da CF, vamos falar um pouco sobre ingresso nessa carreira. E aí nós precisamos ler de novo o artigo 236, parágrafo 3º. E ele fala que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. E conforme foi lido, o ingresso na carreira se dá através de concurso público de provas e títulos por meio de remoção ou provimento. E no caso de remoção, é preciso que o delegatário tenha 2 ou mais anos de exercício dentro da jurisdição estadual ao qual ele serve, porquanto ele só poderá participar de concurso de remoção dentro dessa circunscrição estadual, não podendo participar de remoção em outros estados. Já o provimento é livre, tanto para quem exerce como para quem não exerce este munus público. É preciso ainda informar sobre um conflito que existe entre o artigo 236, parágrafo 3º da CF, conjugado com o artigo 1º da Resolução 81 do CNJ, com o artigo 16 da Lei 8935, que foi considerado inconstitucional, em uma parte específica. E o artigo 16 da Lei 8935 fala o seguinte, que as vagas serão preenchidas alternadamente 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção por mais de 6 meses. Observe que nessa estrutura é possível perceber que o legislador marotamente tentou incluir aqui a remoção somente mediante concursos de título e não mediante concurso público de provas e títulos, contrariando o artigo 236, parágrafo 3º e o artigo 1º da Resolução 81 do CNJ. No entanto, o STF considerou inconstitucional essa parte. É preciso ficar atento porque essa situação não está consolidada no STJ. Aliás, o ministro Lewandowski várias vezes se contradisse em determinadas decisões com relação a isso. Então nós temos a remoção e o provimento e também temos os requisitos para a investidura do cargo, que estão dispostos no artigo 14 e 17 da Lei 8935, que é a aprovação do concurso público, a nacionalidade brasileira, a capacidade civil, as obrigações eleitorais e militares, ser bacharel em direito e a conduta condigna. E lá no capítulo 1 ele está falando do ingresso na atividade notarial e de registro e diz que a delegação para exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: habilitação em concurso público de provas e títulos, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito, verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. E no artigo 17 ele fala que ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de 2 anos. Precisamos apontar ainda a única exceção em relação a um dos requisitos, que é ter bacharelado em direito, que se encontra lá no artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8935, que diz que aqueles que exercem atividade notarial ou registral há 10 anos ou mais de forma ininterrupta poderão prestar o concurso para provimento sem ter o bacharelado em direito. E o parágrafo 2º fala que ao concurso público poderão concorrer os candidatos não bacharéis em direito, que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso público de provas e títulos 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Dessa forma, é possível perceber que para ingresso na carreira, além do concurso público, é necessário ainda que se preencha os requisitos, sendo que no caso de remoção, existe a exigência de mais de 2 anos de exercício. Com relação ao ingresso, ainda precisamos afirmar que as serventias não podem ficar vagas por mais de 6 meses, e a duração do concurso público deve ser
menor ou igual a 1 ano, ou 12 meses, nos termos do artigo 2º da Resolução 81 do CNJ, que fala que os concursos serão concluídos impreterivelmente no prazo de 12 meses com a outorga das delegações, e que o prazo será contado da primeira publicação do respectivo edital de abertura do concurso sob pena de apuração de responsabilidade funcional. Em relação às serventias vagas, é determinado na lei que haja uma publicação nos meses de janeiro e julho das serventias vagas e dos motivos e datas dessa vacância. Elas serão distribuídas em 2/3 para provimento e 1/3 para remoção. Então, a cada 2 serventias que vai a provimento, uma será elegida para remoção. E a forma de verificação das serventias se dá primeiramente pela data da vacância, depois pela data de criação, e se nenhuma dessas for suficiente para determinar a serventia, então a terceira será por sorteio. Tudo isso conforme o artigo 16 da Lei 8935 e o artigo 3º da Resolução 81 do CNJ. E o artigo 16 diz que as vagas serão preenchidas alternadamente 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga sem a abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção por mais de 6 meses. Com relação à vacância, nós temos que ela se dá por criação de novas serventias, que conforme foi visto se dá por iniciativa privativa dos tribunais de justiça dos estados, através de lei formal encaminhada ao legislativo, ou ainda por declaração de vacância. E a declaração de vacância se dá pela saída de concursado ou pela saída de não concursado da serventia. E a saída de concursado se dá nos termos do artigo 39 da Lei 8935, que é a extinção da delegação, podendo esta ocorrer por morte, aposentadoria, invalidez, renúncia, perda ou descumprimento de gratuidade. No entanto, esse descumprimento tem que ser comprovado. E o artigo 39 é explícito em afirmar que extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por morte, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia, perda, nos termos do artigo 35, descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9.534. Importante ainda salientar que a extinção de delegação ela é diferente da extinção do serviço delegatário ou da serventia, nos termos do artigo 44 da Lei 8935, que pode acontecer por não haver candidatos ou por desinteresse do Estado. E o artigo 44 fala: verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso público, a titularidade de serviço notarial e de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele localizado na sede do respectivo município ou de município contíguo. Portanto, conforme a leitura, não devemos também confundir a extinção da delegação com a anexação ou acumulação, que é a junção com outra serventia, nos mesmos termos do artigo 44. E isso nós estudaremos um pouco mais à frente. Temos ainda a declaração de vacância pela saída do não concursado, nos termos do artigo 1º e artigo 4º, parágrafo único da Resolução 80 do CNJ. E aí, esse artigo ainda vai falar sobre as exceções a esse caso, que são aqueles que foram legalmente nomeados antes da Constituição Federal de 88, os substitutos efetivados anteriormente também à Constituição Federal de 88 e os aprovados em concurso de remoção em um determinado período, também antes da Constituição Federal de 88. E o artigo 1º da Resolução 80 fala que é declarada a vacância dos serviços notariais e de registro cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas
e de registros na forma da Constituição Federal de 1988. E o artigo 4º fala que estão incluídas nas disposições de vacância do caput do artigo 1º desta resolução todas as demais unidades cujos responsáveis estejam respondendo pelos serviços a qualquer outro título, que não o concurso público específico de provas e títulos, para a delegação dos serviços notariais de registro, a exemplo daqueles que irregularmente foram declarados estáveis depois da Constituição Federal de 1988 e dos que chegaram à qualidade de responsável pela unidade por permuta ou por qualquer outra forma não prevista na Constituição Federal de 88. E aí ele vai falar no parágrafo único das exclusões que nós acabamos de falar resumidamente, que basicamente estão ligadas às situações que ocorreram antes da promulgação da CF de 88. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber novas informações de lançamentos de vídeos, acompanhe nossas mídias sociais que estão descritas aqui. Caso queira ver todos os vídeos dessa playlist, é só clicar aqui.